balanço extremamente positivo, além de uma resolução política de fôlego que traça perspectivas para o PT e para o nosso governo para os próximos anos. Nós aprovamos medidas importantes, uma delas avançada e mais uma vez o PT tomando a frente, a prioridade, a paridade de gênero, 50% de mulheres, 50% de homens em todas as direções. A outra, a chamada cota geracional, pela qual 20% de jovens até 29 anos terão que estar contemplados em todas as chapas. Aprovamos também a ideia de fazer uma campanha forte para que se aprove no Congresso Nacional o marco regulatório das comunicações, que garanta a liberdade de imprensa, o direito à opinião, nenhum tipo de censura de conteúdo, mas que democratize as informações no país, que dê possibilidade de não haver uma versão única, que possa se regulamentar os artigos da Constituição que falam sobre a propriedade cruzada de meios, enfim, houve uma grande unanimidade em torno dessa bandeira. Presidente, o governo vai mandar um projeto sobre esse marco regulatório para o Congresso ou esse projeto tem que nascer no próprio Congresso? Não, veja, há um marco regulatório que foi deixado pelo governo Lula, que vem sendo revisado pelo ministro Paulo Bernardo das Comunicações. É um projeto que está sendo revisado, é esse. Imagino que quando ele estiver concluído, irá para o Congresso Nacional. O governo, então, vê a necessidade desse marco regulatório? O partido entende que é necessário ter esse marco regulatório. E eu imagino que o governo vá mandar o projeto para o Congresso. Mas as mudanças necessárias, presidente? Isso não pode ser confundido com o controle social da mídia? Não, eu estou dizendo que nós não pretendemos fazer controle social. O que nós queremos é democratizar a informação, ter múltiplas versões e não queremos um jornalismo partidário que muitas vezes se verifica em alguns veículos do nosso país. Mas por quê? Isso não é liberdade de imprensa? Nós defendemos a liberdade de imprensa, a livre expressão de pensamento e direito de opinião. Mas não é uma liberdade queremos que veículo de imprensa que eles assumam claramente sua vocação partidária, como a Fox News nos Estados Unidos, por exemplo. E lá existe regulação. Pontualmente, o que precisa mudar, presidente, na opinião do PT, em relação à imprensa? Nós queremos que haja a regulamentação dos artigos da Constituição que trata da propriedade cruzada de meios. Nós queremos que haja mais espaço para os veículos comunitários. Nós queremos que não haja nenhum tipo de censura na internet, como é o caso, por exemplo, do AI-5 digital do senador Eduardo Azeredo. São esses alguns pontos que nós defendemos e há um texto que será aprovado agora, fazendo um retrospecto histórico das posições do PT favoráveis à democratização da mídia e outros pontos que a gente entenda que devam ser debatidos na sociedade. A propriedade cruzada, o senhor pode explicar exatamente? Quando vocês falam de propriedade cruzada, é o que deve mudar? São grupos que detêm mais de um veículo e que deveria haver algum nível, como existe nos Estados Unidos. Algum nível de o quê? Limitação? De limitação à propriedade, não de conteúdos do que veiculam. E as eleições de 2012, presidente, com relação a apoios coligações? Eleições de 2012, nós aprovamos uma tática eleitoral e uma política de alianças que prevê coligações amplas com os partidos da base aliada do nosso governo, que dão sustentação ao nosso governo no Congresso e que considera como nossos adversários o PSDB, o DEM e o PPS, com os quais nós não faremos chapas. Mas estão votando justamente agora uma resolução para também não querer fazer coligação com o PMDB, né, presidente? Não, mas isso já acabou de ser derrotado aí. Foi derrotado, mas foi apresentado. Não, então. mas tudo bem, o Congresso é livre para apresentação de todas essas propostas, mas a linha geral é que nós teremos sim coligação com o PMDB, com quem nós governamos centenas de municípios em todo o Brasil. E o PSD? O PSD está em discussão ainda, porque há uma emenda que prevê a exclusão do PSD. Pessoalmente, eu imagino que não se faz restrições a um partido que ainda não existe, que tem a segunda bancada da Bahia, que tem votado com o nosso governo no Congresso. Então, não se confunda isso com o governo Kassab em São Paulo, ao qual nós fazemos oposição e vamos disputar a eleição com ele. Foi aprovada uma moção de solidariedade ao ex-deputado e ex-ministro José de... Não, houve uma
uma grande saudação a ele por parte do presidente Lula, todos vocês viram na abertura do Congresso, uma homenagem a ele, mas até o momento não se apresentou nenhuma moção nesse sentido, por entender que as manifestações ocorridas naquele primeiro dia eram mais do que uma moção. Presidente, nessa questão da comunicação, no texto da resolução política, vai ficar o que está nesse documento apresentado no começo do Congresso, ou o texto está mudando, vai ser a parte? Tem o texto da resolução, como você falou, e vai ser votado agora uma resolução completa sobre comunicação que faz o histórico das posições do PT, como eu disse aqui. Vai ser acrescentada a esse? Não, que compõe um documento à parte e integra o conjunto de resoluções do Congresso. Essa resolução, ela precisa, inclusive, a proibição de pessoas com cargos públicos poderem ter acesso... Cargos públicos não, parlamentares, fala isso. Mas tem muito parlamentar da base que tem... Sim, mas é daqui para frente, ninguém vai cancelar a propriedade deles, né? Quando o senhor fala também em propriedade cruzada, então isso aplica daqui, os donos de vários veículos e dos percentuais que eles têm hoje no mercado de comunicação, isso seria revisto? Se houver lei nesse sentido, sim. Mas o partido defende isso? Defende. Mas aí a lei poderia retroagir? Não, retroagir não. Eu digo o seguinte, a lei é feita para frente, a lei penal que não pode retroagir. Sim, não se trata de... Com relação à propriedade... Não, é que isso vai ser debatido no Congresso. O partido apresenta ideias gerais, não significa que elas serão aprovadas na sua íntegra. Nós estamos nos baseando, inclusive, em experiências internacionais que não podem não ser aceitas aqui. Não entendi, porque o senhor falou que no caso de propriedade de meios de comunicação por parlamentares, a lei não retroage. Não, é que você não vai retirar a propriedade deles, isso que eu estou dizendo. Presidente, o presidente Lula falou de 8 anos para a presidente Dilma, o partido também defende isso, a reeleição? Sim, nós achamos que hoje a reeleição, os mandatos na prática hoje, eles são de 8 anos com um recall no meio. E nós temos certeza que o governo da presidenta Dilma será referendado com uma reeleição ao final do seu mandato. E o presidente Lula faz o quê? O presidente Lula se manifestou aí dizendo que ele é favorável à reeleição da companheira Dilma, embora ache prematuro você ficar hoje discutindo essa questão com 8 meses de governo. Nós também achamos isso. No caso da sintonia do governo e partido, o ministro das Comunicações já deixou bem claro que a proposta que está em discussão no governo não é aquela proposta inicial do ministro. Sim, eu disse que ela está sendo revista. Pois é, mas ele deu uma sinalização mais branda do que essa que os senhores estão aprovando aqui. Tem Sim. uma dicotomia entre vocês? Não, veja, o partido é uma coisa, governo é outra. Nós temos uma agenda própria, a defendemos, ela não contrasta com o governo que nós apoiamos. Agora, ele vai apresentar um projeto que eu não conheço ainda e esse projeto será debatido no Congresso Nacional. Mas então o partido pretende agir pelo Congresso ou pressionar o governo? Não, nós não fazemos nenhuma pressão sobre o governo. Nós queremos, chegando o marco regulatório no Congresso, nós temos todo o direito de expor as nossas opiniões após conhecê-lo. Onde é que o senhor verifica abuso, por exemplo, no caso da propriedade cruzada? Eu não quero ficar apontando casos pontuais, quero falar da política geral que nós estamos defendendo. Como vocês pretendem limitar ou organizar essa esfera da opinião que você estava citando? Opinião manifestada na imprensa? Não, nós não queremos limitar opinião nenhuma, ao contrário, eu deixei claro aqui que nós não queremos controlar conteúdo, que nós somos compromissados historicamente com a liberdade de opinião, com o direito à livre expressão de pensamento e contra qualquer tipo de censura ou restrição. Mas combater a partidarização... Não, nós queremos que a partidarização seja assumida claramente e não viesada em notícias que aparecem como fatos e são, na verdade, opiniões. Debatendo isso na sociedade. Mas não por projeto de lei, então. Não, mas não há projeto de lei que... Eu estou dizendo 500 vezes, nós não vamos controlar conteúdo, somos contra a censura, contra a versão única de fatos. Já disse isso aqui. E defendendo a livre expressão de pensamento, inclusive para que vocês possam claramente fazer as suas matérias sem qualquer tipo de injunção empresarial. Presidente, mas vocês querem com relação às prévias? Nós queremos uma legislação que hoje não existe. Não existe lei de imprensa, não existe regulamentação dos artigos da Constituição e nós queremos uma mídia efetivamente democrática. Não só isso, a questão da propriedade dos meios de comunicação, vocês estão querendo uma mudança bastante profunda. Sim, nós queremos que seja discutido o que está previsto na Constituição. Tudo bem, gente? Mudando de assunto. Sobre as prévias foi aprovada uma emenda
É que está nas minhas costas aqui. Foi aprovada uma emenda que, em determinados casos, 2/3 do diretório, 2/3 dos membros do diretório, não 2/3 dos presentes, 2/3 dos membros do diretório podem fazer o processo de escolha não na prévia, mas no encontro de delegados. Rui, sobre a cota de 20% para negros, por exemplo, Isso não foi aprovado. Não? Não. Foi aprovado para mulheres. jovens, foi uma recomendação geral para que nas proporções se observe também a presença das etnias, mas não foi fixada uma cota específica. Eleição de deputado e senador, 3 para deputado e 2 para senador, está confirmado? Não, isso vai prevalecer a partir de 2014, tá? Eu acho que é 3 e 2, mandatos consecutivos no mesmo nível. O partido não está expulsando o político que consegue manter um eleitorado cativo? Não, tem isso... muitos casos aí, por exemplo, o deputado João Paulo está no 5º mandato. Não, é uma proposta que foi feita no Congresso para colocar para a sociedade a necessidade de mudar a lei política eleitoral, e nós estamos dando um exemplo de como pode ter rotatividade e não duração permanente de mandatos, que cria a carreira do chamado político profissional.